Olá, meu orientando, minha orientanda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre esse mundo fantástico que é o TCC, que é uma monografia, que é um artigo. E hoje eu vou estar falando para vocês como escrever um capítulo teórico show. Sei que é a parte que dá mais medo, né, em muitos, a parte da gente ir para a escrita realmente, passa daquele momento inicial da introdução e agora nós temos que trazer conteúdo, temos que gerar conteúdo. Como é que a gente faz isso? Vamos ver? Olha só, meus cuidados iniciais ou gerais que eu trago para a sua pesquisa é que você esteja sempre atento, sempre atenta ao eixo central do seu tema. Por quê? A sua monografia, o seu artigo, vai estar falando sobre um tema que todas as partes dele terão que ter um eixo comum. É como se o seu tema fosse o Sol, tá? E os capítulos fossem, na verdade, os planetas que giram em órbita desse Sol. Então, o seu primeiro capítulo, independentemente do que você for falar, tem que voltar para o tema central. Seu segundo capítulo, seu terceiro capítulo ou sessões terão que voltar para o tema central. Por que eu estou explicando isso? Se isso parece tão óbvio. Eu já acompanhei monografias. Por exemplo, um aluno ele ia falar sobre o direito de ter armas. E ele tratou o direito de arma como um direito fundamental. Só que o primeiro capítulo dele, ele falou sobre todos os direitos fundamentais da Constituição Federal do Brasil e não trouxe aonde eram que aqueles direitos iam entrar nas armas, iam entrar como direito de possuir armas. Então, ele fez um capítulo geral, um capítulo que caberia em outro trabalho científico sem nenhum problema, porque não tinha contextualização. Ou seja, independentemente do que você for tratar, traga a discussão para dentro do seu eixo central. Além do mais, uma coisa que eu percebo é que alguns alunos, eles fazem um capítulo com 3 sessões dentro, enfim, 3 subtópicos, só que não há interligação entre eles. Então, é preciso que você interligue tanto os subtópicos como os capítulos. Sempre no final do primeiro capítulo, você tem que preparar o seu leitor para ir para o segundo capítulo. No final do seu segundo capítulo, você prepara o leitor para ir para o terceiro. E no terceiro, você prepara ele para ir para as conclusões. Sempre um parágrafo antes, você vai trazer uma ideia para interligar a ideia que você está trabalhando agora com a próxima. Preste muita atenção em tudo isso. Essas são dicas valiosas, são dicas de ouro para você que está nesse procedimento de TCC. Continuando aqui, outra dúvida e outro motivo de muito desconforto em algumas monografias são as fontes utilizadas para a elaboração desses trabalhos. Então, gente, procura sempre fonte confiável. Na dúvida, se você não tem uma fonte de periódicos da tua área, eu indico sempre o Google Scholar, tá? Ou o Google Acadêmico. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira, caso você precise. Qualquer material que você digitar lá vai vir de alguma fonte confiável do Google Acadêmico, ou seja, de algum periódico, de alguma revista científica que tem validade e você não vai ter dores de cabeça. Procure sempre também utilizar fontes atualizadas. Às vezes eu vejo algumas monografias, alguns artigos elaborados no corrente ano, só que as referências estão com mais de 10 ou 20 anos. Gente, entende-se que uma pesquisa se desatualiza em média em 5 anos, porque em 5 anos a sociedade mudou, a comunidade mudou, o próprio corpo científico mudou. Então, prefira citações, prefira ler livros, artigos, monografias ou outra fonte científica de 5 anos para cá. Por quê? Porque você mantém aí uma fonte atualizada. Fontes antigas não são confiáveis pelas mudanças ocorridas através do tempo. Tudo bem? Outra coisa, tá? Dica de ouro agora, anota essa. Professor Diógenes, posso usar a Wikipédia? Não, não pode usar a Wikipédia. A Wikipédia não é confiável. A Wikipédia tem muitas informações, só que qualquer pessoa pode editar. Ela não passa por um corpo científico de avaliação. Por isso, nós não podemos utilizar o Wikipédia como fonte. Tá. Beleza? Se liga nessa.
Passando um pouco mais adiante, gente, cuidados na escrita. Eu percebo que alguns alunos, né, escrevem como se estivessem escrevendo muitas vezes um manual, estivessem escrevendo um livro direcionado para uma parte extremamente técnica. Quando, na verdade, uma pesquisa científica ela busca trazer para a comunidade científica uma descoberta, uma discussão sobre algo novo. Então é interessante que você converse com o seu leitor, tenha uma proximidade com o seu leitor, mas sempre respeitando a linguagem impessoal e formal. Nunca coloque vamos, tenhamos, nosso país, nossa legislação, os nossos políticos, nós iremos levantar. Não. Você vai colocar sempre de forma imparcial, porque a legislação, porque o Brasil, porque a pesquisa irá levantar, porque a pesquisa irá discutir. Nós não iremos discutir, nós não iremos levantar, nós não iremos abordar, a pesquisa irá abordar. Será abordado nesta pesquisa, sempre a linguagem impessoal e de cunho formal. Além do mais, é muito interessante que você guie o seu leitor pelo texto. Converse com ele dizendo, no próximo parágrafo será apresentada a citação que condiz, então, que vai corroborar com a ideia do autor anterior, e você joga a citação. No parágrafo abaixo você vai colocar, na citação acima, é possível perceber, e vai discutir a citação. Se você for apresentar uma figura, então você vai colocar lá o texto e, para ilustrar determinada situação, utilizar-se-á apresenta a figura. No parágrafo seguinte, na figura acima, pode-se perceber e vai discutir a figura, vai explicar a figura. Nenhum elemento colocado no seu texto pode ficar sem explicação. Você tem que justificar, inclusive, por que você está colocando aquele elemento no seu texto. Então, figura, tabela, citação, você vai estar sempre guiando o seu leitor para o que ele vai ver, para o que ele vai encontrar dentro do seu trabalho. Conduza as ideias de forma ordenada e organizada. Para quê? Para que seu texto tenha uma coesão, para que seu texto tenha uma coerência, para que o seu leitor não fique perdido entre as seções. Muito cuidado quando você for utilizar aqui, dica de ouro número 5, quando você for utilizar siglas e abreviações. Por quê? Você tem que se certificar que essas siglas e essas abreviações têm anteriormente o nome por extenso, o nome completo. Se não tiver, você deve utilizar antes. Então, a primeira vez que você vai colocar uma palavra, uma frase, enfim, o nome da instituição, que tem uma sigla, se certifique que você escreveu ela por inteiro antes. E mais, lhe aconselho a fazer uma lista de tabelas e abreviaturas lá no início do seu trabalho. Terminologias usadas, muito cuidado com isso. Vou dar um exemplo. Às vezes nós estamos falando de tecnologias da comunicação e da informação, TICs, tá? E aí a gente usa, em outro momento a gente usa tecnologias da informação. Ou em outro momento a gente usa só tecnologias da comunicação. Não é correto. Escolha uma nomenclatura para utilizar no seu trabalho e siga ela o trabalho inteiro. Se você falar a primeira vez de tecnologias de informação e comunicação, siga seu trabalho inteiro assim. Outro exemplo, violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra a mulher. Se você vai usar violência contra a mulher, desde a primeira vez, utilize o seu trabalho inteiro violência contra a mulher. Se você vai falar violência doméstica, doméstica e familiar contra a mulher, siga o seu trabalho inteiro falando só sobre essa nomenclatura, sobre essa terminologia. Não mescle terminologias. Isso não pega bem. Seu avaliador não vai gostar. Por fim, faça links entre os tópicos. Isso eu já falei. Apresente um tópico e outro, tudo bem? Por fim, gente, regra das citações. As citações causam muitas dores de cabeça. Mas eu tenho uma regra para apresentar para vocês, 20-80 ou no máximo 30-70. Como é que a gente vai trabalhar isso? Deixa eu falar primeiro outras coisinhas e daí eu volto para cá. Quando devo usar uma citação? Você deve usar uma citação sempre que a ideia trabalhada não for sua. Sempre que aquilo que você está escrevendo não veio da sua cabeça, veio da cabeça de outra pessoa. E aí, neste momento, você deve dizer de onde veio aquela ideia. De onde veio aquele conceito, de onde veio aquela classificação. E aí, professor, eu devo usar a citação direta ou indireta? Depende.
Citação direta, ela deve ser usada apenas para representar um conceito, uma ideia clássica daquele autor. Eu não posso estar usando citações desnecessárias. Sempre que eu tiver necessidade de utilizar a ideia de um autor, eu vou usar uma citação direta. Quando não, eu posso falar com minhas palavras e utilizar uma citação indireta, mencionando que eu entendo isso a partir de determinada leitura, a partir de determinado local, de determinada pessoa. Quantas citações eu posso fazer, professor? Você pode fazer quantas precisarem. A média que eu trago para você é que você utilize 20% de citações no seu texto e 80% de suas palavras, podendo usar uma média de 30%, tá, de citações e 70% de palavras. Menos que 20% de citações não fica com um texto confiável. E mais que isso, fica só um fichamento de citação. Então, muito cuidado, não enche a sua folha de citação. Utilize, queira citações curtas, evite citações longas. O que são citações longas? São citações diretas com mais de 3 linhas. Prefira citações até 3 linhas. Só utilize com mais de 3 linhas se for necessário. Em uma página, isso não tem na ABNT, gente, isso aqui é a nossa vivência, a nossa prática, tá bom? Que está dizendo isso. Uma página, tá? Uma lauda, contendo em média umas 3, 4 citações diretas, já é mais que suficiente. Indiretas pode aparecer até mais, porque indireta é sua palavra, então não fica cansativo e interessante. Por fim, posso fazer a PUD? Professor, o que é a PUD? Olha, eu vou trazer um momento ainda só sobre citações. Se você tem dúvidas sobre citações, fica ligado no canal que um momento ou outro eu vou trazer aqui uma análise só sobre citações, te dando dicas de como fazer essas citações. Por hora, o APUD é quando nós utilizamos uma citação de outra citação. Eu estou lendo um livro, vi que tem uma citação. Então, eu vou citar a citação que tinha no livro no meu trabalho. Gente, não faz isso. Evita ao máximo. Eu, particularmente, não deixo meus alunos fazerem isso, tá? Então, evita a citação, porque é feio. É um pesquisador preguiçoso. Se você quer citar alguma coisa que foi citada neste livro, vai direto na fonte, tudo bem? Por hora, essas são as dicas que eu trago para vocês. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, curte, envie para o teu amigo, comenta aqui embaixo onde foi que esse vídeo te ajudou e qualquer coisa é só falar comigo. Um abraço e até a próxima.